Doutor, é incrível, né? A gente fala de 45 dias, demorou 45 dias para isso, demorou 45 dias para aquilo. E a gente está falando de quem voltou para a prisão injustamente no dia 24 de dezembro. Ou seja, já são 2 meses completos de uma pessoa inocente que volta para a prisão e fica aguardando prazos que não são cumpridos, decisões que não são tomadas. E a gente está falando da liberdade de alguém. Que é diferente você olhar para trás aí no teu retrovisor e lembrar do Natal que você passou em casa, o Ano Novo com a família, né, viajou nas férias, né, olha, os filhos já voltaram para a escola. Imagine uma pessoa presa, mais uma vez presa injustamente desde 24 de dezembro, o quanto isso custa para o psicológico dessa pessoa, o que é um verdadeiro absurdo. Mas, doutor Paulo, é exemplo do que a gente viu hoje, aliás, desde ontem à noite, com relação ao doutor Paulo Cunha Bueno, a defesa do presidente Bolsonaro, da denúncia feita pela PGR, a minha análise hoje pela manhã na Auriverde vai no seguinte sentido, doutor. Nós estamos aqui discutindo absurdos. Se nós estivéssemos vivendo um tempo de normalidade no Brasil, o senhor não estaria aqui, o Paulo Cunha Bueno não estaria defendendo Bolsonaro, porque é só absurdo, doutor. O que nós estamos vivendo no Brasil é o senhor aqui defendendo um cliente, Daniel Silveira, que nem ali deveria estar deputado ainda, porque certamente seria reeleito na condição de deputado. Ou seja, nós estamos vivendo absurdos e o senhor trabalhando em cima de algo que não sabe para onde vai, não sabe o que vai dar, porque não se cumpre nada no Brasil. Lei serve para quê, né, doutor? É verdade. Isso que aconteceu com a defesa do presidente Bolsonaro, eu digo que foi exatamente na mesma linha que aconteceu com o Daniel Silveira. Por que eu digo isso, Pitoli? Porque o STF é um tribunal político, ele não é jurídico. Se fosse jurídico, todos os ministros estariam presos e fora dos cargos. Se o Brasil fosse um país sério, que respeitasse a lei, que aqui vigorasse o império das leis, que é o que acontece lá nos Estados Unidos, o império das leis lá reina. E aqui é o império dos homens, o império do desejo pessoal, tudo pessoal. Aqui a pessoalidade é impressionante. Então, o caso, essa denúncia da PGR é uma nem obra de ficção, é uma obra de terror. Por quê? Como é que você vai fazer uma defesa técnica sem acesso a todos os elementos que o PGR teve acesso? Porque o Moraes não liberou tudo. Se ele falar que liberou tudo, ele está mentindo, é um mentiroso quanto mais, porque não liberou. Ele liberou o que ele quis. E aí, para a PGR, ele liberou tudo para a acusação. E para a defesa, como no caso do Daniel Silveira, ele não liberou aos pingos, aos trancos e barrancos, e aí fica mentindo, dizendo que a defesa teve acesso a tudo. E aí vem blogueiros aí da Bobo News dizendo que a defesa teve acesso ao relatório. Esse relatório, o rolo de papel higiênico tem mais dignidade do que esse relatório. O que fizeram com Daniel Silveira é o mesmo que estão fazendo com o Bolsonaro e todos os demais denunciados. Por quê? Houve aí uma celeridade impressionante na fomentação dessa denúncia, houve uma celeridade para poder determinar o prazo de apresentação de defesa, que é impressionante porque não houve acesso à íntegra dos autos. Então nós vivemos um lawfare absolutamente descarado, a um direito penal do inimigo que vai ser aplicado a ele, ministros completamente impedidos e suspeitos que vão julgá-lo, que é o da primeira turma, Zanin, Dino. Dino não poderia nem julgar nada do 8 de janeiro, porque ele é cúmplice desse 8 de janeiro. Então não tem o que argumentar a defesa, que foi heróica, a defesa do Bolsonaro, como também foi heróica a defesa do Daniel Silveira, porque lá no dia 20 de abril, do julgamento do Daniel, que foi televisionado, eu disse expressamente que aquele julgamento era um julgamento político, porque se houvesse um julgamento jurídico, o Daniel Silveira seria absolvido. E o que aconteceu? O Nunes Marques julgou improcedente a denúncia. E o Nunes Marques julgou de acordo com a lei, de acordo com a Constituição.
E os demais, incluindo o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, seguiram o tribunal político, o julgamento político, porque o que eles querem, Pitoli, eu vou dizer bem claramente, guarde grave, eles querem não é condenar por golpe, porque não existiu golpe, só na cabeça dessa gente, na mente perversa deles. Eles querem afastar o Bolsonaro de 2026, condená-lo para poder ter uma condenação criminal e não, independente do TSE, não ser elegível. Eles querem o cargo de presidente da República. Será que vocês não perceberam isso? Exato. Que tudo que eles estão fazendo é para poder preservar esse poder absolutista e esse direito penal do inimigo agindo para poder preservar essa esquerda maldita no poder. É isso que eles querem. Eles querem o cargo, como eles fizeram com o Daniel, de pegar o cargo dele, de pegar a função dele para poder colocar em ostracismo. Eles querem acabar com a direita, acabar com o bolsonarismo. É isso que eles querem. Não é porque houve golpe. Golpe é só pano de fundo, é só fumaça para essa magnitude do que estão fazendo aí. Isso é crime. Crimes e crimes e crimes. Dá para enumerar quase o Código Penal inteiro que PGR, que vice-PGR, que Moraes, que demais membros. Só para finalizar, para ter uma ideia. Se Zanin e Dino e Moraes votarem em qualquer coisa relacionada a Jair Bolsonaro e demais, eles estão cometendo crime de responsabilidade, porque a lei 1079 de 50, o artigo 39, item 2, diz que o ministro comete crime de responsabilidade se ele participar de julgamento, se ele fizer julgamento sendo impedido por lei, sendo suspeito por lei. Aí eu vou dizer que o Zanin e o Dino não são suspeitos. O Dino fez processos criminais contra o Bolsonaro. O Zanin foi de advogado do Lula, advogado não sei das quantas, e fez o que fez contra o Bolsonaro também. Então, se eles julgarem, estão cometendo crime de responsabilidade. Aí me vem o Alcolumbre para dizer que o Senado não é Instituto Correcional do STF. Para acabar, viu? Sinceramente, nós estamos perdidos. Eu sei. Agora, doutor, e a Flávia? Conta essa história para nós. Deixa a gente tentar entender o que acontece com a Flávia, doutor. A Flávia, e aí ela vai conversar com você na segunda, né? Ela é uma cidadã americana, há mais de 22 anos que reside nos Estados Unidos, é naturalizada americana, portanto, ela tem a proteção da lei americana em solo americano e do governo americano. O que ocorre? Em 2022, ela fez uma publicação diretamente de sua residência em Miami, e ela fez uma publicação no Twitter, e o Moraes, o setor aquele Tagliaferro, né, vocês devem se lembrar, que é aquele... Da criatividade. Aquele setor lá que cuidava da desinformação, no mesmo dia que eles faziam monitoramento em tempo real, no mesmo dia eles pegaram uma publicação do Fernando Serimedo, que retuitou o tweet da Flávia. E por isso, ela teve a sua conta, teve um processo aberto, uma PET, em 2023, e aí, com isso, ela teve a sua rede social determinado o bloqueio pelo Moraes, só que ela não foi intimada de nada, absolutamente. Só o Twitter que foi notificado para poder bloquear a conta dela, ou seja, censura prévia. E aí, ela foi acusada por esse sujeito de descumprir uma ordem judicial. Mas que ordem? Sendo que ela soube da prisão 2 meses depois, através da defesa. Ela não tinha sido notificada, então ela não descumpriu ordem. E qualquer obrigação de fazer, e qualquer advogado, qualquer estagiário de direito sabe que em ações de obrigação de fazer, que a pessoa tem que cumprir uma obrigação para não sofrer penalidade, ela tem que ser intimada pessoalmente. Como ela mora nos Estados Unidos, só por carta rogatória, e não houve nenhuma carta rogatória. Aí, quando foi em dezembro de 2023, ela veio fazer um tratamento em Recife, e esse tratamento, ela entrou no Brasil com passaporte americano, e aí saiu do Brasil com passaporte americano, e teve o carimbo da Polícia Federal. E aí, em fevereiro, ela foi acusada de estar utilizando um documento não compatível, ou seja, acusou de usar documento falso, para entrar e sair, para poder burlar as autoridades brasileiras, sendo que ela entrou e saiu com carimbo da PF, e também
porque ela descumpriu a ordem dele de não publicar. Mas que ordem que ela descumpriu, sendo que ela não foi nem intimada? Então, ele decretou a prisão de uma cidadã americana que publicou na sua conta americana, no solo americano, de uma prisão decretada para resguardar a ordem pública, dizendo que ela descumpriu a ordem judicial e, mais grave, utilizou documentos internacionais para poder ingressar no Brasil para burlar a autoridade americana. Ele mandou prender a Flávia, então, doutor? Oi? Ele mandou prender a Flávia? Não, no Banco Nacional de Mandado de Prisão está lá a decretação da prisão preventiva. Se ela tocar o solo brasileiro, ela vai ser levada para um presídio. Meu Deus do céu. Por um tweet retuitado pelo Fernando Serimedo, dizendo assim: Brasil was stolen, que foi dia 6 de novembro de 2022, lá em Miami, num protesto que teve lá em Miami. E aí, em razão disso, estamos tomando todas as providências, a defesa dela está tomando todas as providências, inclusive, no último dia 4, encaminhou a Embaixada Americana a denúncia contra o senhor Alexandre de Moraes e o pedido de aplicação e pedido de proteção aos direitos dela, da primeira e 14ª emenda da Constituição Americana, para poder tomar providências com base na lei Magnitsky, que é uma lei que pode punir quem viola direitos humanos de cidadãos americanos. Então, isso vale para o mundo inteiro, né? Porque essa lei puniu russos que fizeram maldades e assassinaram o Magnitsky. Então, a lei é em nome dele. Em 2016 e 2017, ela foi o Trump, inclusive, no primeiro governo dele, que sancionou essa lei, esse ato. E aí pode punir a autoridade, pode determinar que bancos proíbam de, além de não entrar nos Estados Unidos, as instituições que têm negócios nos Estados Unidos são obrigadas a cortar, a cancelar todas as contas bancárias de tudo. Então, se ele for, ele não vai poder ter nenhum cartão de débito, nem pré-pago, se todas as providências forem tomadas por essa lei. A Embaixada Americana, só para finalizar, Católica, claro, ela é obrigada a seguir com a denúncia. Então, ela não é aquela que vai para debaixo do tapete, não. Ela é obrigada. Então, as autoridades americanas averiguam todas essas informações. E o caso da Flávia já está no mundo aí como uma vergonha, mais uma vergonha praticada por esse sujeito, que acusou a Flávia e por isso decretou que ela entrar no Brasil com o passaporte dela americano, como cidadã americana, ela tentou burlar as autoridades aeroportuárias. E aí eu apresentei para ele em 3 pedidos de revogação de prisão, que ele não deu a mínima até hoje, desde o ano passado. Está lá o carimbo da PF no dia 6 e o carimbo de entrada dia 6 e o carimbo de saída dia 11. E aí ele mentiu, descaradamente, acusou a Flávia de usar documentos falsos e vai responder por isso na esfera civil aí com a indenização. Ele, pessoal, que ele acusou a Flávia, e está lá a decretação da prisão preventiva dela por causa disso. Acredite se quiser. Doutor, e é mais um processo sobre ele, né? Porque essa lei Magnitsky, que eu entendo é o seguinte, esse é um caso, Felipe Martins é outro caso, Daniel Silveira pode ser outro caso ali no futuro, entendo eu, que deva caminhar para a mesma linha. São casos distintos, ou seja, processos distintos. Como é que funciona isso para que essa lei seja aplicada e ele venha pagar pelos crimes que está cometendo, doutor? Só deixar claro para a audiência que os Estados Unidos não interferem na lei brasileira. Eles aplicam a lei em solo americano. E aí, só que, por exemplo, a empresa americana que tem serviço lá nos Estados Unidos, que por exemplo, bancos que tem... o Banco do Brasil, por exemplo, tem serviço nos Estados Unidos. Santander tem, a Caixa não, mas a maioria dos bancos, o Itaú tem. Então, esses bancos, tendo negócio nos Estados Unidos, eles vão ser obrigados a cumprir as ordens lá dos Estados Unidos para poder bloquear a nível global, e a nível global, qualquer linha de crédito ou qualquer coisa relacionada a esse cidadão. Então, a lei, ela vai... cada caso é um caso, né? A Flávia é um, como você disse, o Felipe. E aí, no caso do Daniel, também foi solicitado, há 2 dias foi solicitado documentação, passaram uma lista de atos praticados pelo Moraes, e eu estou selecionando os documentos para poder mandar
porque o Daniel Silveira também vai ser mencionado nessas providências que estão sendo tomadas lá nos Estados Unidos. Diga-se, os Estados Unidos não estão interferindo na soberania brasileira. Eles estão aplicando a lei nos Estados Unidos, que é extra-fronteiras, né? Porque quem tem negócios dentro dos Estados Unidos é obrigado a seguir. Então, se tem um banco que tem lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ele é obrigado a respeitar a ordem lá dos Estados Unidos. Então, não é invasão de como tem alardeado por aí essa esquerdalha que não entende nada, e que os Estados Unidos estão interferindo na soberania brasileira. Mentira, daquela mais descarada possível. Então, a lei Magnitsky é uma lei que vai dar um resultado muito interessante nos próximos dias. Inclusive o ato lá da proteção lá contra que a lei que foi aprovada pela Comissão de Justiça lá da Câmara dos Representantes no dia 26 de fevereiro, que é um ato que também vai impedir cidadãos que cometem crimes contra cidadãos americanos de ingressar e de ter bens, ou seja, é uma lei Magnitsky 2, que a gente espera que entre em vigor imediatamente. Doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, agora da Flávia Guimarães também, essa brasileira que tem ordem de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, e os absurdos que a gente vem contando por aqui em capítulos, na voz desse querido doutor Paulo Faria. Doutor, parabéns pelo trabalho, pela luta incansável. O senhor sabe, pode contar sempre com a Hora e Verde, doutor. Eu agradeço mais uma vez, que bom passar essas informações aí para a sua audiência, para que eles tenham uma noção do que nós continuamos a lutar pelo Brasil, vamos continuar lutando, não vamos desistir, e essa é a nossa vertente, lutar sempre. A linha é tênue, mas nós estamos firmes. E conto com você aí, meu amigo Pitoli, e breve aí estaremos aí novamente juntos aí. Farei, inclusive, uma visita a você aí, pessoalmente aí, a minha promessa, tá bom? Esse ano ainda. Eu desejo antes de estar em Brasília novamente para abraçá-lo. Quem sabe em Goiânia o senhor está, né? Sim, Goiânia. Mas eu dou um pulinho a Brasília para tomarmos aquele café que não conseguimos tomar da última vez por causa dos compromissos. É verdade. Mas esse abraço fraternal será trocado. Obrigado, doutor. Bom final de semana. Igualmente. Até mais. Doutor Paulo Faria conosco.